E aí, primos? Vocês estão bom? Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio. O Flow tremeu, pode pá chorou, mas nós voltamos. E o tema de hoje é Me Poupe e o Reality. Então pega a sua pipoca e roda a vinheta. Uma dupla de primos decidiu criar um podcast. Oi, meus primos do nosso Brasil! O Ferreira Cast está no ar. Antes de começar, gostaríamos de avisar que os próximos episódios, em geral, serão sobre reality shows menores, como Me Poupe, para vocês saírem do óbvio, o BBB. Se quiserem, a gente pode até falar de Big Brother, mas já aviso que somos zeros à esquerda nesse assunto. Hoje o programa é para você, jovem que quer descobrir realities bons para ver no YouTube, sem TV aberta e sem stream. Então já vai soltando o dedo no like e comentando aqui o que você quer ouvir, claro, se estiver pelo YouTube. Também já segue nosso Instagram, @ferreira.cast, assim você fica por dentro de tudo do nosso podcast. Também manda pros amigos e faz a boa. Bora! Bora! Então, para começar, eu acho que é uma boa explicar quem são os envolvidos principais desse reality, né? A apresentadora é Natália Arcuri, especialista em finanças, apresentadora e jornalista brasileira. É autora de um best-seller e conhecida pelo canal Me Poupe, que dá nome ao livro, chamado Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Eu até estava comentando com o Lucas, que é um livro que a gente sentiu até vontade de ler por causa do reality, né? E foi um livro que ajudou, inclusive, muitas pessoas no reality, né? A conhecer um pouco mais essas sessões de finanças. E ela tem também, gente, um canal desde 2015. E lá ela trata de assuntos da vida financeira com um toque de humor. E vamos combinar que quando o assunto é finanças, nada melhor que alguém para explicar tintim por tintim com o carisma que ela tem, né? Inclusive, gente, depois a gente vai explicar melhor, mas ela tem uma pira com Margarete, não sei o que seria basicamente uma colher de pau com um furo no meio. Porque ela costumava usar essa colher para dar foco na câmera. Isso é uma coisa que eu descobri vendo uma live dela, eu achei bem interessante, assim, desde 2015, porque a câmera dela, enfim, não era tão boa, então ela costumava tentar dar foco na câmera com essa Margarete. Depois ela começou a usar isso como um símbolo tipo, da personalidade dela, uma luta feminista também por parte dela, então isso é bem interessante, assim, tipo, que ela sempre gostou de trazer essas pautas também, então, tipo, essa originalidade dela fica muito evidente durante todo o reality, né? É o maior canal de finanças do mundo, viu? Então, desde 2018, ela pensa em criar assim, um reality show de finanças, onde as pessoas que se inscreveram no programa passariam um mês sendo mentoradas por ela a quitar suas dívidas e passarem a investir seu dinheiro em locais indicados por ela, que entende do assunto, né? Ela é pioneira na criação desse conceito de um entretenimento financeiro no Brasil, inclusive. Pois é. Inclusive, essa ideia que ela teve, ela apresentou para algumas emissoras, a gente não sabe exatamente qual emissora, que curtiu muito a ideia dos programas dela, mas acabou que não trouxe para ela, né? Não trouxe a chefia para ela do programa. E quem então comprou esse programa, comprou essa ideia da Nath, foi a Band, que foi lá onde foi apresentado o reality show Me Poupe, né? Em vários programas. E ficou por um bom tempo por lá, até que hoje a gente tem tudo no YouTube, para a nossa alegria. Tá lá no YouTube com todos os episódios na íntegra, da primeira à terceira temporada. Então, gente, bora explicar quem ajuda a Natália nessa empreitada, né? Nós temos 4 pessoas. O chefe Edson Leite, que é um chefe de cozinha, que o arroba dele no Instagram é @gastronomia periférica. A Cora Fernandes, que é uma personal organizer, e o arroba dela é Cora Personal Organizer. Carol Calimã e a Carlinha Cartap, que são duas estilistas do arroba Estilo Assinatura. Sim, gente, falando sobre essa liga que ajudou a Natália, eles foram nomeados de Liga Me Poupeira no programa, como um título de brincadeira, assim, informal, para poder trazer a utilidade deles pro programa. E de fato, vou falar para vocês assim, a minha opinião pessoal, eu acho o Edson Leite, o chefe de cozinha, extremamente legal e importante no programa. Ele deu umas dicas muito boas e dá umas dicas muito boas sobre culinária e como você gastar pouco para cozinhar. Então dá pra gente entender muito bem assim, que a gente não precisa gastar absurdos para fazer uma boa comida, para oferecer uma cozinha boa, sabe? Então é bem interessante mesmo o trabalho dele, eu gosto bastante. Inclusive, eu acho muito interessante esse chefe Edson aí, porque ele veio de um contexto periférico também. Ele traz, de certa forma, a sua cultura para o programa. A minha opinião também, assistindo esse programa, eu acho que muitas dessas pessoas que
entraram em dívidas foi por conta de uma compulsão ou de algum problema que poderia ter sido tratado de outra forma. Então eu acho que nesse time poderia ter também algum psicólogo formado nessa área para ajudar pessoas com esse descontrole financeiro, né? Porque quem acaba fazendo esse papel de entender o problema que a pessoa está passando é a própria Natália, né? Em todos os programas ela acabou fazendo um papel também de mãe, né? Praticamente um papel de mãe. Então é bem legal também a funcionalidade dela, mas eu acho que poderia ter um time com uma psicóloga formada na área, né? Nossa, eu concordo demais. Até porque tem duas estilistas do estilo assinatura. Então, eu acho que se tirasse uma e deixasse uma psicóloga, eu acho que seria bem interessante também, até para trazer isso, como o Lucas mencionou, porque a relação que as pessoas têm com o dinheiro costuma ser muito compulsiva. Então, tipo, quem normalmente precisa tratar o psicológico é a Natália. Só que, gente, o jeito que ela trata, né? Então, assim, eu acho que seria legal ter psicólogo. Porque, assim, ela tenta, assim. Porque é uma coisa que eu falo pro Lucas, assim, uma das maiores provas de amor que você pode ter por uma pessoa é, tipo, no momento que ela tá fazendo alguma coisa errada, tipo, que ela tá tendo alguma compulsão, alguma coisa assim que vai levar ela pro fundo do poço, você dá esse chacoalhão, sabe? Tipo, você realmente se preocupa com a pessoa, sabe? Então, tipo, quando uma pessoa tá muito acima do peso, ou quando ela tá consumindo muito dinheiro, esse tipo de coisa, é importante que a gente tenha uma pessoa que traga ela pro chão e diga, olha, se você continuar desse jeito, a sua dívida vai estar em tantos mil reais, ou você vai morrer, tipo, alguma coisa assim. Você precisa dar um choque de realidade para que a pessoa caia em si e que ela entenda os problemas que ela está passando e tudo mais. Então, eu acho isso bem interessante. Tem muita gente que costuma criticar a Natália, que eu vou comentar um pouco mais pro fim do episódio, como o canal História Cabeluda. Ele comentou, enfim, que ela, né, ela humilha o pobre e tal, o que é uma coisa que eu concordo, particularmente. Eu acho que ela não tem esse discurso liberal, assim, que é arduamente criticado na internet também, essa coisa meritocrática e tudo mais. E, por exemplo, tipo, o Primo Rico. Eu não gosto do Primo Rico, eu não acho ele uma pessoa carismática, e eu acredito, assim, que ela não é a baboseira que ele, por exemplo, prega, sabe? Que eu não gosto do Primo Rico, por exemplo, é uma opinião minha. Mas, tipo, eu gosto muito da Natália Arcuri, porque ela tem esse carisma, e não só isso, mas ela entende a pessoa, ela tem esse lado humano muito aflorado, né? Exato, exatamente. E também falando sobre essa liga, outra pessoa que eu gosto de destacar e pelos episódios achei uma pessoa muito importante é a Cora Fernandes, que é uma personal organizer. Pra ser bem sincero, eu não sabia nem que isso existia antes de assistir o programa, mas é muito importante porque normalmente essas pessoas que entram em dívida, elas têm um problema também com questão de organização. E isso não reflete só na vida financeira, mas reflete também na vida pessoal, na casa da pessoa, na empresa da pessoa. E a Cora, ela tem esse papel de chegar na casa da pessoa e indicar onde que está a desorganização dela e o que ela precisa melhorar para que aquilo se resolva, né? E é muito legal também porque no decorrer do episódio, ela não vai lá e organiza a casa para a pessoa. Ela vai lá para ensinar a pessoa a organizar a casa dela. Isso é muito legal durante o programa, porque eles, na verdade, não fazem para a pessoa nada, né? Eles ensinam a pessoa a fazer. Então, é de fato muito útil mesmo. Isso é muito interessante também, ainda nesse conceito de originalidade que a gente estava trazendo, assim, que o programa, ele não dá prêmio em dinheiro, os participantes não são pagos com cachê, então isso é bem interessante, porque eles não recebem prêmios em dinheiro, assim, de fato, para ensinar que eles precisam fazer com o que eles têm. Então não adianta a Nath chegar e dar um prêmio em dinheiro, por exemplo, de mão beijada, porque a pessoa não vai saber sequer lidar com esse dinheiro. Então a ajuda, muitas vezes, é mais importante que o dinheiro em si. Na verdade, muito mais importante, né? Então, eu gosto desse conhecimento que eles trazem também, até porque eu acho que uma coisa é você ser pobre, uma coisa é você estar endividado. Outra coisa é ser sujo, gente. Porque teve casas que ela chegou lá e tinha sujeira. E, tipo, tinha, sabe, mancha de sujeira no chão. Tipo, cara, era muito sujo, sabe? Muita sujeira, muito problema com desorganização. E eu acho que isso também reflete como que está a cabeça da pessoa. Quando uma casa está muito bagunçada, muito desorganizada, talvez isso represente uma bagunça mental, assim, da cabeça da própria pessoa. Então, ainda essa questão psicológica é muito forte também, que, de novo, acho que seria legal ter um psicólogo. Exatamente. Mas, falando sobre como participar desse programa. Bom, ocorre da seguinte forma. O candidato que deseja participar envia um vídeo pedindo socorro para a Nath, de duração de, no máximo, 5 minutos. Se apresentando e fazendo umas graças.
Bom, a Natália, junto com a sua equipe, escolhem um dos participantes e analisam tintim por tintim da vida financeira da pessoa e como auxiliar para contribuir nesse processo de sair das dívidas. De fato, gente, é muito legal mesmo e são vários vídeos. Eu me recordo de um dos programas que ela disse que tiveram 980 inscritos no programa e ela escolhe um dentre esses, né, que foi o que provavelmente foi o que ela mais se interessou, que é um caso mais acentuado de dívida. E, então é bem legal mesmo, tem uma adesão muito grande por parte das pessoas. Cara, teve uma que eu fiquei com dó, porque eu não achei ela em nenhum episódio. Não sei se ela chegou de fato a participar, mas eu não encontrei. Tá? Se ela realmente participou, aí perdão. Mas era uma mulher que tava, tipo, com uma peruca, não sei se você lembra, Lucas. É uma peruca, tipo, amarela e verde. Ela fez toda uma maquiagem super Brasil, assim, uma iluminação meio escura na casa dela. Um lugar meio cinza, meio feio. Aí ela falando assim, Natália, vem aqui me ajudar, não sei o quê. Cara, é muito engraçado. Porque, assim, usaram o vídeo dessa mulher várias vezes, porque esse vídeo é muito engraçado. Mas eu nem sei se ela entrou no programa, assim, provavelmente não, porque eu não achei ela. Pelo menos eu não reconheci a feição dela, a não ser que ela tenha mudado, né? Mas, não, porque, sabe, eles ficaram usando o vídeo da mulher e muito provavelmente ela sequer entrou no programa. Exatamente. Mas são muitos vídeos, né? De fato, não dá pra gente julgar. Porque, como um programa é bem grande, né? Você tem uma média aí de 3 episódios, né? Cada pessoa. Então, assim, não dá pra fazer com todas as pessoas que se inscrevem, infelizmente. Então, essa seleção, ela é muito grande, né? O que é uma pena, porque no contexto brasileiro, tanto de gente que precisa de uma Nath na vida, é muita gente. É muita gente mesmo. Então, de fato, olha, muito difícil. Fora que todos os programas rolam em São Paulo, na capital do estado. Então acontece em Jaú, em Botucatu, em Bariri, não acontece, rola tudo em São Paulo, né? Então, você que é de São Paulo, inclusive, gente, você pode se inscrever com o link que eu vou deixar aqui na descrição. Quem sabe aí a gente não estiver por lá, né? E se você aparecer no programa, a gente fala que veio pelo FerreiraCast, tá? A gente quer saber, viu? Porque, olha, tem muita gente se inscrevendo, como o Lucas disse. Então, se você conseguir passar, você avisa a gente na DM lá, @ferreira.cast no Instagram, lembrando. Então, assim, o site que eu vou deixar aqui embaixo, além de um tutorial no YouTube de um cara da produção do programa escrevendo, esse link aí seria um site da Me Poupe mesmo, e lá você consegue sim se inscrever, olha só. Vale lembrar, gente, a forma que a Natália se revela para os participantes. Isso é incrível, para mim é um dos auges do programa. Ela sempre se revela para as pessoas de uma maneira mais vergonhosa possível. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um dos episódios que teve, onde a mulher e o marido, eles não lavavam a roupa em casa, eles lavavam a roupa na casa da mãe. E ela apareceu no programa dentro de um cesto de roupa. Isso, assim, cada programa ela inova de um jeito diferente. Então realmente muito engraçado e dá esse tom de humor pro programa, né? Inclusive, a gente vai comentar alguns casos aqui bem curiosos que a gente encontrou e vai mostrando também a forma que ela aparece para cada pessoa, cara, é muito incrível. Ela aparece vestida de Hulk, de vidente, cada hora ela aparece de um jeito. Ela aparece de motoboy, cara, a Natália, ela não poupa esforço na hora de ajudar as pessoas, inclusive. Inclusive, isso é uma coisa que eu tava falando, que, tipo, sobre a questão de humilhar o pobre e tudo mais. Porque, cara, eu acho que ela não humilha o pobre porque ela se humilha antes, entendeu? Então ela vai vestida de tudo, de boleto vencido. O máximo que ela faz pra ela passar vergonha é quando ela chega com carro de som. Aí eu acho um pouco vergonha alheia mesmo. Mas a gente ama. Então, assim, o participante conversa com ela pela primeira vez, onde ela pede que a pessoa escreva sempre todas as dívidas que ela tem em um papel. Geralmente, a pessoa escreve bem menos do que ela tem de dívida mesmo, porque a pessoa não sabe vários fatores que a Natália leva em consideração, às vezes a pessoa acaba não levando, ou, tipo, ela não leva em consideração as dívidas, muitas vezes, que ela tem com os pais ou com outros parentes, que a Natália já puxa já. Então, ela marca um outro encontro com a pessoa e seus auxiliares, os 4 ali que eu mencionei, entrega para ela envelopes que constam tudo o que ela pode gastar por semana. E esse é um método que salva muita gente, porque ele é essencial para quem não tem controle financeiro. Então, eles dividem por semana para ficar mais fácil. E, além disso, a pessoa recebe também um tal de Vale Nat, que serve para casos de emergência de R$200 no mês. Então, isso é para se ela ficar doente, se o carro dela quebrar e ela, enfim, se acontecer alguma coisa, ela tem esses R$200 aí. Exatamente.
Inclusive, esse método dos envelopes que a Nath usa, para mim é uma das coisas mais sensacionais sobre educação financeira, e eu usaria muito isso para educar, principalmente crianças, às vezes, que no Brasil a gente não tem esse contexto de educação financeira. E é por isso que é tão importante, por conta própria, a gente aprender um pouco sobre esse controle financeiro, sobre como você controlar a questão de dívida, de cartão de crédito, de outros problemas relacionados a isso. E esse envelope, esse sistema de envelope dela é muito legal, né? Como funciona? Cada envelope vai ter um tema diferente relacionado ao contexto da pessoa, com o valor máximo que essa pessoa pode gastar. E são valores que, no contexto que aquela pessoa está vivendo, normalmente são baixos, mas são possíveis. Então é de fato muito legal mesmo esse método. Eu acho que é uma das melhores ideias que a Natália já teve de aplicar no programa. Cara, é como se fosse uma dieta financeira, sabe? Uma pessoa que tá com sobrepeso muito elevado, ela vai começar ali a fazer uma dieta, comer tudo regradinho. É meio que a mesma vibe, entendeu? Então, uma pessoa que não consegue se controlar, que tem uma relação compulsiva, às vezes, com a comida, como o exemplo que eu dei, ou no caso, com o dinheiro. Então, ela passa a precisar investir, a perder certos hábitos que ela possuía anteriormente. Por exemplo, teve um caso que o cara precisou parar de fumar. E não é fácil. Não é fácil, inclusive, isso eu acho bem interessante, esse lado humano da Natália, de mostrar que não é fácil, de fato, mas é possível. Então as pessoas conseguem fazer, por mais difícil que seja. E vai muito do que a pessoa vai escutar, né, da Natália. Então a Natália, ela tá sempre lá para dar conselhos. Como a gente já disse antes, a Natália acaba fazendo um papel de mãe, porque em alguns pontos ela acaba ensinando a pessoa a ter um controle em coisas não relacionadas só à vida financeira, certo? Como esse caso que a gente vai falar também um pouco mais sobre, do cara que teve que parar de fumar. E ela dá esses conselhos e vale da pessoa escutar, né, o que ela tem a dizer dentro do conhecimento dela, e que de fato eu acho muito pertinente esses assuntos. Então, gente, fato é que sem esses puxões de orelha da Natália, a pessoa acumularia dívidas milionárias. Inclusive, um caso que a gente vai citar aqui era de um rapaz que já tinha uma dívida de R$148 mil, e se ele continuasse com um bar aberto, que aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que eu tô muito ansiosa para comentar esse caso, porque, olha, deu trabalho, a gente procurou para saber se o bar tá aberto ou não, aí a gente já vai entrar em detalhes. Mas uma coisa interessante é que, tipo, ela mostrou para ele que em 5 anos ele teria uma dívida, não milionária, bilionária. A dívida dele seria enorme se ele continuasse com esse bar aberto. Então, assim, além de a pessoa ter acumulado uma dívida milionária, se a pessoa não participasse do programa, muitas vezes ela não amadureceria como pessoa mesmo, sabe? Então, ela dá esses puxões também para a pessoa crescer, como é um caso que a gente também vai mostrar, de um menino de 20 anos que se comporta como um adolescente de, 13 anos, sabe? Então, os participantes não se endividaram dando de comer para os filhos, com a doença de alguém ou algo parecido. Na verdade, gente, esses participantes caem no vício de dívidas, assim, de fazer dívida, comprando alguma coisa supérflua, tipo roupa, sapato, celular, além de manter um negócio aberto que não traz lucro nenhum por não saber dizer não para empresas, telemarketing, pessoas, etc. Então isso vai se prolongando por muito tempo e as pessoas começam a acumular cada vez mais dívidas. Inclusive, nesse programa tem um sistema de premiação que eu queria falar um pouco para que vocês entendam melhor sobre isso, certo? No programa da Band, que é aquele mais completo que passou, você tinha umas escalas de premiações. Você tinha a Margarete de bronze, a Margarete de prata, a Margarete de ouro e a Margarete de pau. A gente já explicou o que é a Margarete, mas vou reforçar. A Margarete é como se fosse uma colher de pau, mas com um furo no meio. Pelo que eu pesquisei, parece que é usado para fazer alguns tipos de macarrão, para poder colocar o macarrão no centro. De fato, é bem interessante, como a Fer já disse, a Natália, usou esse instrumento, né, esse utensílio de cozinha, nas gravações do programa dela no YouTube, certo? E que acabou se tornando a premiação do programa. O fato é que, assim, a Margarete de bronze é a Margarete menos significativa, né? É para aquela que a pessoa não alcançou as metas, né? Sim, passou longe de alcançar as metas e também não se esforçou para alcançar, certo? A Margarete de prata é para aquela pessoa que se esforçou, mas também não alcançou tão bem as metas, mais ou menos. A Margarete de ouro é para aquela pessoa que se esforçou e não alcançou todas as metas, mas chegou perto. E a Margarete de pau é para aquela que alcançou todas as metas e se esforçou para alcançar essas metas, certo? E é a mais significativa do programa. Porém, o que aconteceu?
Quando a Natália ela saiu da Band, esse programa parou de ser exibido na Band, ele continua passando no YouTube. Ainda tem uma terceira temporada só do YouTube. E aí as premiações ficaram um pouco diferentes, certo? Você tinha o prêmio do papel higiênico, do joinha, da Margarete e do Ai Que Festa, que esse prêmio pra mim é o auge da Natália, certo? Essa escala também segue a mesma escala do programa da Band, sendo o papel higiênico aquele mais ralé. O joinha é um prêmio um pouquinho melhor para aquela pessoa que se esforçou, que alcançou algumas metas, mas se esforçou. A Margarete já é para aquela pessoa que se esforçou, mas também não alcançou todas as metas ali. E o prêmio Ai Que Festa é para a pessoa que conseguiu bater todas as metas, se esforçou muito e tende a continuar se esforçando. É como se fosse um prêmio O Milionário, entendeu? É um prêmio mais completo da terceira temporada. Que, inclusive, uma curiosidade é que nessa terceira temporada, nenhum participante até agora ganhou o prêmio Ai Que Festa. Inclusive, eles ficaram de joinha na Margarete e tal, mas ninguém ganhou esse Ai Que Festa ainda. Então, vamos lá. Inclusive, já se inscreve aí. Quem sabe se não ganha o prêmio Ai Que Festa, né? Então, a gente bora falar de alguns participantes aí pra te atiçar a curiosidade de assistir. Porque a gente tá falando há mais de 20 minutos e eu quero que você assista sim, tá? Porque eu e o Lucas, a gente tá viciado nesse negócio. Então, vamos começar pelo casal Fabrícia, que é composto por Pablo e Larissa. Esse é bom, hein? Esse é muito bom. O Pablo é o único participante que fica visível que a Nath odeia, certo? Inclusive, até quando o Bibito falou que queria socar ela, que depois a gente vai comentar dele, assim, que ele foi super agressivo com ela, tipo, nem ele, a Natália odeia tanto quanto o Pablo, gente, porque, meu Deus, meus amigos. Porque, assim, ao longo do programa, lembra que a gente disse que ela também trabalha essa questão psicológica, de conselho e tudo mais? Então, o Pablo tem uns momentos, assim, muito machistas, sabe? Que é a própria da criação dele, que ele cresceu com alguns conceitos que a Natália também foi lá para desmistificar isso na cabeça dele. Então isso é bem interessante, assim, a forma que ela tenta trazer para Larissa que o Pablo seria uma pessoa âncora na vida dela, porque ele afunda a Larissa. Então ela é uma boa profissional, só que muitas vezes ela não consegue se desenvolver por conta dele e tudo mais. Então a gente já vai entrar um pouquinho mais em detalhe daqui a pouco. E bom, a Larissa estava grávida da sua segunda filha, enquanto a mais velha já tinha 1 ano e 4 meses aí nessa época. Então eles trabalhavam no marketing digital de empresas, aí falando de site, de aplicativos e tudo mais. E eles acumularam na época mais de R$24 mil em dívidas. E essa dívida realmente é muito alta, porque o salário que eles recolhiam juntos era um salário, praticamente o salário, digamos assim, básico brasileiro, que é 1.200, 1.800. Era essa faixa de salário que eles recolhiam mensais. E isso não dá conta de pagar uma dívida do tamanho que eles tinham. E uma dívida que tendia a aumentar cada vez mais. Porque vale lembrar também que quando eles fizeram esses empréstimos para colocar dinheiro dentro da empresa de marketing deles, eles não gastaram dinheiro com a empresa de marketing deles, mas sim com coisas supérfluas. Então isso é muito pior, porque eles não se endividaram para poder criar a empresa. Eles se endividaram para poder comprar coisas e esqueceram da empresa. Então acabou que ficou com uma dívida muito alta e sem fim, né? Cara, isso que eu ia falar. Fora que os bancos vão cobrando uma coisa chamada juros. Então, assim, ao longo dos anos, a dívida vai piorando cada vez mais. Mesmo que você não faça mais dívidas ou não pegue mais empréstimos de bancos, se você continuar tendo essa dívida aí, você vai perdendo também uma coisa chamada score, lá no Serasa, que significa, assim, é um índice de quão confiável é um cliente. Então, você vai perdendo esse score e você vai ficando como um cliente não confiável. Aí os bancos não querem mais te prestar dinheiro. Quando você precisar ir de um consignado, de alguma coisa assim, você vai ter mais dificuldade. Então, muita coisa que a pessoa deixa de conseguir também por conta dessas dívidas, né? E aí, gente, uma frase que eu acho maravilhosa do Pablo, que ele fala assim, inclusive, vou dar um contexto. Eles estavam tentando economizar dinheiro um pouquinho antes da Natália chegar. E aí a Larissa fala, olha, a gente pode gastar mais e tal. Aí ele vai no mercado e compra um doce de R$5. A Larissa foi dar uma bronca nele e falou, gente, você não pode comprar esse doce, porque a gente tá endividado e tudo mais. Aí ele fala o seguinte, a vida é um doce, só a gente que não pode salgar ela. Olha que lindo, olha que frase poética, gente. A Natália ficou zoando muito ele, essa frase aí. Meu, o tanto que ela usou o Pablo, gente, é muito engraçado. E detalhe, hein? Eles tinham uma casa
que era uma casa, assim, estava em processo de construção, mas eles moravam em outra casa. O fato é que a casa que eles tinham construído estava abandonada, estava em uma situação muito complicada, e a casa que eles moravam era simplesmente imunda. Talvez seja um dos piores trabalhos, acho que a Cora pegou na carreira dela. Porque a casa deles estava imunda, a cozinha deles tem aqueles azulejos que era para ser claro, porém estava todos escuro, a casa estava muito suja mesmo. E para terminar essa casa que eles tinham pretensão de morar, na cabeça deles precisaria de uns 10 mil reais. O fato é que a Natália, ela mandou uma amiga dela, que era arquiteta, para avaliar a construção dessa casa, quanto ficaria para terminar essa obra. E ficou avaliado em 50 mil reais para terminar a obra da casa, o que era um sonho deles, mas que não poderia ser realizado pelo tamanho da dívida que eles tinham. Então, de fato, a Natália chegou em boa hora para resolver essa situação, mas é complicado. Fora que o Pablo, tipo, ele falava assim, porque eu não vou investir em luxo. Aí você vai ver o que é luxo, privada, sabe? Aí, tipo, tinha uma privada horrorosa, toda zoada no chão. Falou, acho que vou usar isso aqui mesmo. Pablo, pelo amor de Deus, sabe? A mulher começou a dar risada, porque ela tava grávida do segundo filho dele. Aí ela começou a rir, porque ela falou, gente, não é possível que o cara tá falando isso. Porque, assim, inclusive no chão, ele não queria colocar piso no chão dos quartos. Ela começou a rir, né? Ela falou, gente, não é possível. Aí ele falou assim, minha terra querida, minha amada Paraíba, a gente pinta o chão com xadrez. Eu comecei a rir. Cara, eu tenho certeza que qualquer paraibano se ofendeu com isso aí, gente, né? Não é possível. Porque, assim, a maioria das casas nordestinas, de fato, utilizam xadrez, que ele é um colorante, assim, ele é uma tinta, uma espécie de tinta pequena, que você tem a tinta branca, aí você joga o xadrez na tinta branca, é tipo um corante, assim, sabe? É um corante de tinta, gente. Aí você mistura tudo e você faz uma nova cor a partir do branco. Então, assim, é uma coisa muito besta, porque o cara falou, eu vou pintar a casa inteira de xadrez, gente. Você precisa de piso em alguns momentos da casa, sabe? Ela começou a dar risada, gente, coitada. Eu vou explicar aqui algumas broncas que o Pablo recebeu, tá? A primeira coisa, que na hora que eles estavam arrumando a casa, o Pablo achou ali no chão 15 reais. Então ele encontrou durante a arrumação e ao invés deles, enfim, tentarem quitar alguma coisa, colocar algum envelope, não sei, ele foi comprar cigarro. Então, a Natália dá uma bronca nele. Meu Deus do céu, gente. A Natália não aguentava mais o Pablo, foi muito difícil. Tanto que na hora de receber as margaretes, então, gente, essa foi uma bronca que ele recebeu aí da Natália. Depois teve outra reunião que eles fizeram aí com possíveis clientes que a Nath arranjou pra eles. E a reunião, gente, foi um fracasso, tá? Porque a Larissa tentava falar tudo e aí o Pablo ficava meio de escanteio, ele só repetia o que ela falava. Todo mundo percebeu, claro, esse preparo dele, o quanto ele não se importava com a empresa e, tipo, só a Larissa que tava carregando tudo nas costas. Então, tipo, é muito zoado. Além dela ter carregado tudo isso nas costas, ela também carregou todas as sacolas da feira que eles foram com o chefe Edson. O chefe até dá uma bronca no Pablo e fala, Pablo, segura a sacola aí, filho. Essa mulher grávida segurando 5 sacolas de uma vez. Aí ele dá um miguezinho, né? Tentando conversar, né? Mas assim, ficou muito estranho também. Além disso, chamaram uma cuidadora de bebês para eles, para conversar um pouco sobre o nascimento da bebê, sobre como economizar com a criação dela. E ele disse também que não daria banho na bebê, justificando que apenas a mãe da bebê aí que poderia tocar na bebê deles. Aí ela falou assim, Pablo, você é pai. Tipo, é claro que você pode dar banho na sua bebê, não tem problema nenhum. Então, assim, algumas coisas que ele tentava se eximir de responsabilidades, alguns migués, algumas coisas assim. E ele também tentou cortar gastos, como eu mencionei, chamando coisas muito básicas de luxo. Então, ele é uma pessoa um pouco âncora na vida dela. Então, para ajudar nisso, a Natália fez uma dinâmica falando sobre pessoas âncora e pessoas foguete. Então, ela trouxe uma lousinha e dividiu pessoas âncora e pessoas foguete. Aí a Larissa escreveu lá pessoas âncora e foguete. Eu achei bem legal por parte do programa que os nomes, assim, estavam todos censurados. Então, não dá para saber quem é âncora e quem que é foguete, sabe? Aí na hora que a Natália perguntou, e o Pablo, ele é âncora ou ele é foguete? Aí ela falou assim, ele tem momentos âncora, momentos foguete. A Natália falou, amor, mas o momento âncora é muito mais presente na vida de vocês do que o foguete. Aí ela foi percebendo, sabe? Tanto que depois só tem uma fofoca. Mas antes disso, eu gostaria de mencionar qual a margarete que eles receberam. A margarete foi de prata.
Ou seja, eles até conseguiram ter um esforço, juntar uma grana, mas não foi tanto assim. Exatamente. O que eu achei extremamente merecido, porque de fato, principalmente ela se esforçou bastante para poder tentar atingir as metas, que de fato as metas eram altas e não alcançaram todas, né? Não passaram talvez tão perto assim de alcançar algumas metas. Mas de fato eu achei merecido eles ganharem a Margarete de Prata pelo esforço, porque a Larissa principalmente se esforçou muito, ela pesquisou, inclusive uma das dinâmicas da Nath logo no começo do programa era que eles preparassem um futuro para a filha, né? Para as filhas, no caso. Digamos assim, né? De que as escolas, enfim, escola de inglês, tudo mais, fosse contabilizado quanto era necessário. E essa dinâmica foi muito interessante, né? Porque a Larissa fez de maneira muito completa essa dinâmica e se esforçou bastante mesmo, né? Então foi bem interessante. Deixa eu comentar. Um pouco tempo atrás a gente tinha comentado sobre o casal que não lavava roupa em casa. Era a mãe que lavava a roupa. E esse é o casal, certo? Então, dando continuidade, a Nath apareceu dentro de uma caixa gigante de roupa lavada pela mãe da Larissa, certo? E ela, a partir do momento que ela chegou na vida do casal, ela disse: agora roupa suja vai lavar em casa. A mãe da Larissa não lavou mais nenhuma roupa. Então, foi bem legal a aparição dela, achei bem criativo também, né? E a mãe foi aí a cúmplice da Natália. Então vamos pro caso que eu gostaria muito de comentar, que é o caso do Felipe, que é dono do bar Velho 45, e faturava por mês apenas R$13 mil. Parece muito, mas esse valor não era o suficiente para pagar suas contas e as do bar, que na época do programa o bar estava aberto apenas 15 meses, 1 ano e 3 meses. E a sua dívida antes do reality era pouco mais de R$148 mil. O que é mais interessante pra mim desse episódio é porque o Felipe ele era muito desorganizado em tudo, certo? O bar em si era desorganizado, mas ele não sabia separar o que era o Felipe, a pessoa Felipe, e do que era o bar Velho 45. Então, ele misturava as dívidas, ele fazia dívida pra ele, nome do bar pra ele. Então, essa confusão que ele criou na vida dele fez com que ele afundasse junto com o bar. Então, o bar estava afundado em dívidas, ele estava afundado em dívidas e ele não sabia como sair nem de uma, nem de outra. Não, e a Cora também teve um trabalho aí, viu? Inclusive, eu achei muito engraçado, na hora que ela tava andando pelo bar, encontrou um monte de garrafa, assim, com a boca virada pra cima, ela passou e falou assim: olha o ponto de dengue, as dengue, filma aí, câmera, olha a dengue. E achei engraçado. Ela falou que era uma criança quase, assim, sabe aquela criança que é muito sincera? Porque, é exatamente isso, o cara tentou esconder também, assim, sabe, a desorganização dele, ele tem um quartinho da bagunça, então ela já logo mandou ele resolver isso. Então, assim, ele é muito desorganizado, não só na vida financeira, como também na vida dele mesmo, no sentido de organização da casa dele. Na casa dele em si não chegou a aparecer, mas, tipo, no bar, assim, sabe, tinha muita desorganização, a cozinha era um nojo, o chefe Edson chegou lá e ficou meio chocado, assim, sabe, porque tinha uns restos de comida nos lugares, cara, do lado. Inclusive, a gente precisa comentar como a Natália apareceu pra ele, né? Então, ela não se fantasiou de nada, ela fez uma coisa um pouco pior. Ela chegou com um carro de som. E todo mundo que conhece um carro de som aí sabe o quão cringe isso é. É um carro que você coloca ali uma caixa de som e o carro vai falando alguma coisa, uma declaração de amor e tal. E aí eles estavam fazendo uma declaração de amor do bar pro Felipe. Então escreveram um texto como se fosse o bar se declarando pro Felipe. Cara, é muito cringe, mano. Pois é. Inclusive, vale lembrar que o chefe Edson ele fez uma dinâmica aí antes do Felipe conhecer a Liga Me Poupeira, o chefe Edson foi ao bar do Felipe para poder conhecer, ver qual é que era do lugar, certo? E ele não foi atendido, demorou muito para ser atendido. Eu posso estar enganado, mas foi cerca de 15 minutos de atraso no atendimento. E quando finalmente ele foi atendido, o Felipe prometeu um tempo do lanche e demorou demais pro lanche chegar. Ou seja, a experiência do chefe Edson foi péssima. E isso acabou voltando pro Felipe depois na reunião com a Liga da Natália. O que de fato o chefe Edson deixou isso muito bem claro, que o lugar demorava muito, era muito desorganizado e a comida seca, certo? Ele deixou isso bem claro, que o lanche era muito seco do lugar. Então, de fato,
precisaria ali de uma restauração, não só na parte financeira, mas no cardápio do bar, na organização do bar, no atendimento. Porque vale lembrar, o Felipe não tinha funcionário no bar. O que ele tinha, na verdade, no bar era alguns freelancers, certo? Então ele não tinha algum funcionário específico ali, ele acabava dando conta de tudo meio que sozinho. E além disso, ele tinha muitos erros ortográficos no cardápio. Então, erro de cardápio também de não ser muito claro, muito fácil de entender o que ele tá dizendo no cardápio, o que tem aqui, sabe? Então, inclusive, o chefe Edson pergunta pra ele, fala, ô Felipe, vem cá, o que é burgers? Era pra ser burger, né? Tipo, o hambúrguer. Só que ficou, tipo, Pushers, que faltou um R, sabe? Ficou esquisito, assim, o texto dele. Tinha muito erro de ortografia no cardápio. Inclusive, quando perguntaram quanto tempo você tem esse cardápio, ele falou 3 meses. Eu fiquei pensando, gente, eles ficam um ano inteiro com o negócio aberto, sem cardápio. É isso mesmo, sabe? Então, assim, o chefe estudou o caso dele, madrugou para ajudar ele, gravou vídeo, mandou dica, criou receitas, sugeriu mudanças no cardápio. Mas olha, gente, tudo isso foi em vão, porque a gente vai comentar o que aconteceu. Pois é. Inclusive, o chefe Edson, ele criou uma receita nova lá no cardápio do Felipe, uma receita muito barata de fazer e uma receita que eu vou falar pra você, assistindo, me deu uma vontade gigante de comer, porque uma praticidade muito grande. Da batata? Exatamente. Cara, não, essas batatas rústicas é uma delícia, minha mãe faz, uma cara, delícia. Batata assim, puta, isso é bom. Uma delícia. Uhum. A receita que ele deu pro Felipe, uma delícia. Na verdade, assim, eu acho que o lanche do chefe Edson carregava o cardápio. Mas, assim, depois de todo esse esforço aí da bancada por parte de todo mundo, inclusive, lembra aquelas 2 moças da moda ali, que são as 2 estilistas? Elas participaram aí do reality, fez ele fazer uma espécie de desfile de moda, assim, dentro do bar. Não precisa nada a ver, tipo assim, como que um desfile de moda dentro do bar, mas tudo bem. Conseguiram fazer, mas não conseguiram arrecadar nenhum dinheiro, porque ele não serviu nada para ninguém que estava lá. Inclusive, a produção também do programa ficou com fome. Os caras que foram gravar num bar, era 8 horas da noite, eles pediram comida, eles iam pagar do bolso deles, todo mundo ali da produção. Eram umas 20 a 30 pessoas, pelo que eles comentaram. Era bastante gente, e ele demorou cerca de 2 horas para servir as pessoas. Era 10 da noite e eles não tinham comido ainda, sabe? Então foi muito zoado. Mas aí a bancada pegou um banner escrito passa-se o ponto, que passar o ponto, para quem não sabe, é fechar o negócio e deixar o negócio à venda. Então, assim, eles ergueram um banner para ele e falaram, olha, você precisa passar o ponto, você precisa fechar esse estabelecimento, porque ele não dá lucro. E além disso, ele tentou muito para não fechar o bar. Não só não fechou o bar, como o programa foi encerrado, porque ele não queria fechar o bar, assim, por tanta teimosia, ele preferiu sair do programa, não fechou o bar, inclusive ele foi acusado de ter desperdiçado espaço, porque a Natália fala, não, tanto de gente que queria estar aqui no seu lugar, e aí você faz um negócio desse, sabe? Então ele falava, não, pra mim não foi um desperdício de espaço. Até nisso ele teima, gente. Pois é. Inclusive, o que eu percebo, a minha análise assistindo o programa do Felipe, eu achei o Felipe um cara muito preguiçoso, porque ele tinha tudo na mão ali, ele tinha uma arma que é aquele bar, né? Ele tinha o chefe Edson, que é um cara muito bom e é um cara da área. A Natália mandou ele conversar com um amigo que é um dono de bar extremamente bem sucedido de São Paulo. Então, assim, ele tinha uma arma gigante na mão. Fora que ele tinha que fazer uma renda extra, isso era um fato. Ele poderia ter o bar, mas uma renda extra ele teria que ter. Ele não fez, nem isso ele fez. Então, assim, na verdade era uma preguiça. Ele queria manter o bar aberto, isso ele colocou na cabeça e não tirou. Mas em segundo plano também ele não queria trabalhar. Assim, não queria trabalhar numa renda extra e também não era ativo no bar a ponto de fazer o bar movimentar. Tanto que esse amigo da Natália que foi lá no bar para conhecer, ele achou confuso o bar, porque estava escrito Bar Velho 45, mas ele escreveu hamburgueria na parede, então não tinha um conceito definido no bar. Era bar, era hamburgueria, tinha bebida, o que era, ninguém sabia. O fato era esse, ninguém sabia o que era ali, certo? E vou falar pra vocês, nós fomos atrás demais para descobrir o que aconteceu, né? Então, a gente veio pelo CNPJ aberto, tentamos ligar no telefone, mas deu inexistente, fizemos de tudo para achar. A conclusão que a gente chegou é que o bar realmente acabou fechando, porém ele desperdiçou essa oportunidade de fechar na época que ele estava no programa com a Natália. Inclusive, gente, encontrei algumas avaliações
no site TripAdvisor. Olha, esse site difícil falar o nome. TripAdvisor. E aí eu encontrei as duas avaliações mais recentes. A primeira foi de quando uma pessoa visitou o bar em fevereiro de 2023 e publicou essa avaliação em setembro desse ano também. A pessoa escreveu: péssimo, lugar sujo e imundo, lanche horrível, molho nojo, não vale o preço que paguei e deveria ter meu dinheiro de volta. Aí outra pessoa, em janeiro de 2020, e ela escreveu essa avaliação e foi no bar em janeiro de 2020, ela escreveu: não curti, uma pena a carne do hambúrguer estava muito mal passada mesmo. Bom no mais, o atendimento foi de boa, o lugar estava bem limpinho. Só senti uma pena do lanche não estar como eu pedi. A gente tá no Bibito. Esse episódio vai te dar muita raiva. Então, antes de começar, já pega um copo d'água antes de começar, porque, meu Deus. Quem é Bibito? Na verdade, Bibito é chamado de João Vitor, claramente o nome dele, e esse apelido veio por conta de uma irmã dele, que era mais velha. É um menino de 20 anos, na época do programa, 20 anos, que cursava fisioterapia e é bailarino. Ele é mimado, infantil e totalmente arrogante. Bom, vocês vão entender melhor por quê. Então, assim, tanto ele é arrogante, como ele mesmo se diz arrogante. Então, assim, ele assume isso. E as suas dívidas existem. Não porque ele precisou dar de comer para um filho. Não porque ele precisou pagar a escola de... Não, pra quê? As dívidas dele existiam por bolos de pote que ele comprava na faculdade. Além disso, ele fez muita dívida usando cartões de crédito, usados para comprar roupa, celular e tudo mais. Então, sua dívida antes do programa era de R$ 4.478, uma dívida baixa comparada a outras pessoas do programa. Mas ainda assim, R$4.500 aí, vamos pôr R$4.500, é muita coisa para um homem que começou a vida adulta agora, né? E além disso, gente, o quarto dele era uma zona. Quando a gente fala que ele é mimado, que é infantil, gente, é porque é de fato. Inclusive, quando uma mulher vai lá ensinar ele a lavar roupa, que é inclusive uma dessas duas aí da moda, eu acho que era a Carol. Quando ela vai ensinar ele a lavar roupa, ele fala: que bom que eu nasci homem. Ai, a Natália dá uma bronca nele, gente, que é maravilhosa. Exatamente. E, vale reforçar assim, ele não tem cuidado nenhum com as coisas das outras pessoas. Porque o quarto, além de estar uma zona, ele era acumulador e ele dividiu o quarto com o irmão. E conforme ele ia distribuindo as coisas, o que era do irmão, ele não tinha o cuidado de colocar em um lugar diferente. Ele jogava no chão do outro lado do quarto. Isso foi algo que a estilista, Carol, ela percebeu isso. Sim, de fato, e deu uma bronca nele. Falou: pô, mas por que será que ele tá tendo esse desprezo com as coisas que nem são dele? Então, assim, de fato, revela que ele é um cara que pensa muito nele e mimado, como a Fer já disse. E esse comentário que ele acabou fazendo voltou depois de uma briga que ele teve feia com a Nath, que a gente já vai falar em sequência. Então, gente, sobre essa cena icônica da televisão brasileira, então, acontece o seguinte. Em algum momento que eles vão ali conversar, se não me engano, no último encontro ali que antecede o encontro final deles, que é ao longo desse 1 mês de programa, porque todos os participantes ficam 1 mês com a Natália. E bom, ela vai caminhando até ele para eles gravarem essa cena, mas ele fala: pode andar mais rápido? Manda mais rápido, você tá andando devagar. Aí ela fala: então, eu tô andando devagar, né? Mas você não andou nada até agora. Você não fez nada até agora, porque você não fez um pingo de renda extra. Os 50 bolos de pote que você tinha que fazer, você fez 15. Você não conseguiu vender os 15. Então ela começou a tacar o pau nele, assim. Ela foi maravilhosa. Ela amassou. E o Bibito, então, faz uma birra horrorosa. Lembra que a gente disse que ele é mimado, infantil? Então, gente, ele começa a chorar, ele sai de cena, é ridículo. Inclusive, uma hora a Natália senta pra conversar com ele, porque, inclusive, ela fala isso no programa. Ela fala: olha, se eu pegar forte com ele, eu percebi que ele não consegue, ele não aguenta o tranco. Então, eu vou sentar, vou conversar como uma criança, vou tentar acalmar ele, vamos ver o que a gente consegue. E ela conseguiu um acerto de contas por fim. E ele conseguiu continuar aí no programa, até porque um dia depois ele mandou mensagem pro programa se desculpando pelo ocorrido e pediu para continuar. Ele continuou, fez mais um pouco de renda extra, e o Lucas vai comentar sobre a Margarete que ele recebeu. O fato é que ele não recebeu Margarete nenhuma, o que é totalmente justificável, porque ele não fez as coisas, desistiu do programa, ficou dando chilique, e na verdade esse programa, gente, a Natália foi uma mãe. A Natália, ela não foi uma conselheira financeira, ela foi uma mãe para ele. Então, o que ele tinha de problema não era o dinheiro, acho que as dívidas eram menores problemas dele.
Ele precisava desse conselho, desse choque de realidade que fizesse ele amadurecer. E foi isso que a Natália fez, e eu acho que foi esse o papel mais importante dela nesse programa. Então, de fato, como essa parte financeira dele acabou que ficou de igual para igual, ele não recebeu margarete nenhuma, e sim um cubo mágico. O que acabou que, aparentemente, a sensação que eu tive é que ele ficou meio decepcionado. Mas, mais do que merecido, depois de tudo que ele aprontou no programa. Inclusive, gente, eu vou até recordar uma frase que me chamou muita atenção da Natália, porque quando ela tem esse choque de realidade com ele e ele dá esse surto, ela fala realmente no programa, como a Fer já mencionou, que ela iria ter que sentar com ele e conversar. Ele não aguentaria o tranco de falar com ela do jeito que ela estava falando. E quando ela senta, ela diz assim pra ele que as pessoas que mais bateram nela, que mais deram bronca nela, que mais foram sinceras com ela, foram as que mais fizeram ela crescer e amadurecer. A Nath, uma hora, entrevistou os pais dele pra perguntar, tipo, gente, o que tá acontecendo, sabe? Por que esse menino tá agindo dessa forma? Então, assim, quando ele falou aquela frase, tipo, ainda bem que eu nasci homem e tal, mano, o pai dele fala, mas, gente, peraí, eu lavo as roupas lá em casa, sabe? Eu lavo as roupas lá em casa, por que ele tá falando uma coisa dessa, sabe? Então, assim, isso eu achei bem interessante, porque os pais, quando você pensa, eles devem ser dois frouxos, né? Mas a hora que você vai ver, mano, são pessoas boas. Então, assim, eu acho que tem essa questão de como você educa o seu filho, mas até certo ponto, eu acho que a partir de um dado momento, você não educa mais seu filho. Eu acho que uma fase da vida, o seu filho passa a se educar um pouco. Então, ficou uma coisa, assim, muito marcada pra mim, assim, sabe? Esse ponto que trouxeram. Dos pais falando, tipo, olha, a gente é tão bom, sabe? Os outros filhos dele já também são adultos, já se desenvolveram. Inclusive, a irmã mais velha dele, que tem essa sobrinha aí, que apelidou ele de Bibito, né? Essa irmã é ótima. Tanto que ele mesmo fala, o Bibito fala, gente, minha irmã é ótima, sabe? Minha irmã não é mimada que nem eu. Então, assim, ele tem dois irmãos que não são mimados que nem ele. Aí eu te pergunto, por quê? Sabe? Então, acho que é muito da pessoa, entendeu? Exatamente. Inclusive, gente, eu li um comentário no YouTube, tá? Num dos vídeos da Natália, dizendo que a Natália, ela tem uma romantização do trabalho precário. Isso porque, nesse episódio específico, uma das dicas da Cora Fernandes, né? Era a questão da reciclagem. Então, você coletava recicláveis e vendia. E algumas pessoas criticaram isso, dizendo que era uma romantização de um trabalho precário. Mas, gente, o fato é que quando a pessoa está precisando, ou chegou na condição que muitos casais ou muitas pessoas chegam hoje, elas precisam realmente pôr a mão na massa para conseguir sair dali, né? E foi o conselho que a Cora deu, foi o que resolveu o problema do casal, em parte das dívidas. Então, assim, eu acho muito importante, sim, essa questão do trabalho, e eu não acho que isso seja uma humilhação pro pobre, entendeu? Nem de longe. Fora que é um trabalho muito digno e que alguém precisa fazer também. Então, eu não acho que é um trabalho horrível, é um trabalho mal remunerado. Então, eu acho que a crítica deveria ser ao sistema capitalista como um todo, que opera de uma forma a trazer tanta desigualdade. Então, como a Natália fala, o brasileiro não tem educação financeira. Então, você é apresentado o cartão de crédito muito cedo, você aprende a fazer consignado muito rápido, muito cedo também na vida, e aí você começa a acumular dívidas muito, muito rápido. No meu caso do Bibito, que com 20 anos de idade, estava aí com 4,5 mil reais aí. Inclusive, gente, claro que nós não somos nem 1% especialistas como a Natália Arcuri sobre essa questão de finanças, mas o cartão de crédito é uma arma muito perigosa na mão de quem não tem controle financeiro, porque o cartão de crédito dá essa falsa ilusão de que é um dinheiro gratuito, né? Que você pega o dinheiro e gasta quanto você quiser. E é nessa ideia que muita gente acaba caindo em dívidas gigantescas. Então, gente, bora fechar o programa? Bora! Bom, então fechamos por aqui, primos. Agradecemos demais o seu play e até o próximo. Tchau! Cara, deu mais de hora aqui, tá escrito 1 hora, já faz um bom tempo que a gente começou. Gente, que programa gigantesco, velho. Parar de gravar.